A Bispa Lúcia Bellato espera por você todos os domingos, às 7 e às 9h30 da manhã, na Avenida Ministro Edgar Romero, número 206, Madureira, Rio de Janeiro, entre o Viaduto Negrão de Lima e o Mercadão de Madureira, em 2 reuniões especiais para todos que desejam compartilhar exclusivamente da doutrina da graça e da verdade, e que não é outra, senão os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Estejam conosco e venham fazer parte da família do amor e da graça de Deus, contemplando assim da alegria que há na sua salvação, irrevogavelmente conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê. E que homem algum ou religião alguma, com suas acusações, dogmas e preceitos, podem remover da sua vida. Igreja Universo em Cristo, a igreja que expõe e vive a graça e a verdade de Deus. Ministério Bispa Lúcia Bellato. Nosso Deus e nosso Pai, hoje vamos falar do Deus de batalhas, de um Deus fiel. E hoje o Senhor traz esses testemunhos logo de início para a gente ouvir o que está acontecendo na vida daquele que vem aqui, pede oração e vem contar a bênção, meu Pai. Meu Deus, tudo isso é para glorificar o nome de Jesus, porque eu sei que é o nome do Senhor que cura, é o nome do Senhor que traz a prosperidade, que traz o escape, que traz, Senhor, a vitória, porque o Senhor é o Deus que peleja por nós, é o Deus que guerreia por nós as nossas guerras. E hoje vamos falar desse Deus que sempre foi o mesmo e sempre será. E aquele que se apega ao Senhor sempre teve vitória na vida, sempre terá. Por isso eu declaro o povo da graça e da verdade aqui, meu Deus, se apegando mais e mais ao Senhor. Quando orar, fechar a porta e orar com fé. Fechar a porta é fechar a mente para as negatividades, é fechar a mente para a incredulidade e abrir o coração para orar com fé a um Deus que jamais deixou de responder a um que clama por Ele. Meu Deus, eu te dou muitas graças pela nossa igreja e por todas as vitórias que temos recebido do Senhor, pela fé somente, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa reunião, que o Espírito Santo, que é o nosso ensinador, é o nosso mestre, ensine a cada um de nós nesta manhã, trazendo ânimo, trazendo força, coragem, revestindo cada um de nós de poder, para no dia mau estarmos de pé diante de Deus, com a certa convicção de que o nosso Deus, Ele é um Deus de batalhas, Ele é um Deus que luta por nós. E Deus agindo, quem é que pode impedir? Pai amado, abençoa esse dia grandiosamente na vida de todos que estão aqui e de todos que vão ouvir esta mensagem. Eu os declaro recebendo a graça e a verdade de Jesus Cristo e passando a viver pela fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Já estão sentados, né? Só eu estou de pé. Pois muito bem, vamos falar dessa mensagem para trazer bom ânimo para todos. Amém? Deus de batalhas. Então não é um Deus que está parado, mas é um Deus que está sempre na peleja pelo teu povo. Saiba disso. Se você tem uma guerra, guerra significa problema. Se você tem uma guerra, você tem alguém que vai pelejar por você. É o Deus dos exércitos. Ele sempre guerreou para o povo dele ter vitória. Amém? Nós temos inúmeras passagens que
que a Bíblia fala nos Salmos também, que não foi o meu arco, que não foi a minha força que me deu a vitória, mas sim o Deus que cavalga os céus para me ajudar. Ele sim é que dá a vitória. Amém? Então, vamos ver no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, nós vamos falar como que age esse Deus, como que é esse Deus, para que estejamos debaixo desse, vamos dizer assim, entre aspas, né, desse manto espiritual, desse manto de proteção de Deus na nossa vida. Amém? Que nada nosso esteja fora de Deus, que tudo nosso esteja em Deus. Amém? Porque assim nós seremos sempre conduzidos em triunfo. No segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: os olhos do Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Amém? Você tem o coração totalmente nele? O seu coração é totalmente de Deus? Você pode responder isso aí onde você está? O seu coração, dentro da sua consciência, tá? Porque cada um sabe de si, não é verdade? Mas se você acaba de ler que o Deus que olha tudo, que vê tudo, que sabe tudo, os olhos deles passeiam pela terra para mostrar-se forte com aquele que é totalmente dele. Então, o que eu tenho que pensar? Se a minha vida, se eu sou totalmente do Senhor, então eu não tenho o que temer. Amém? Eu não tenho o que temer a mais nada. Porque quando a gente conhece Deus de verdade, a gente não tem medo de nada mais. Morte? Que morte? Nem existe para quem conhece a Deus, a morte nem existe. Jesus não disse isso? Quem crê em mim jamais morrerá. Amém? Glória a Deus. Então, é uma paz que você tem no coração, de que todas as coisas que são, né, que vão acontecer na nossa vida, ali está a força de Deus, ali está o poder de Deus. Amém? Mas ele está dizendo o quê? Esse Deus se mostra forte, poderoso, para quem tem o coração totalmente de Deus. Povo da graça de Deus, você que já foi iluminado com o evangelho da paz, você que já foi iluminado com o evangelho da fé, cuida do seu coração. Não brinque com estas coisas. Ah, é só um pouquinho ali. Não. Na minha fé, na sua fé, que eu estou querendo dizer, na nossa fé, há um só Deus, há um só Senhor. Amém? Então, o que Deus quer é um coração que seja só dele. Amém? Não quer um coração que se contamina com as coisas. Às vezes se contamina para agradar a homens. Às vezes se contamina a sua fé para agradar pai, mãe, filho. Às vezes se contamina numa atitude para agradar os outros, para que as pessoas não olhem para você e pensem assim: ah lá, ele é esquisito. Entendeu? Sim ou não? Então, o povo da graça e da verdade, o povo qual Jesus é o mestre e a doutrina dele, a sua doutrina, vigia o seu coração. Amém? Porque assim você fazendo, você vai ter um Deus forte. Aí você fala: mas Deus é forte. Mas ele diz: só com aquele que o coração é totalmente meu. Aqui não está dizendo que Deus é fraco. Está dizendo que ele se mostra forte. Quer dizer, ele se mostra para a pessoa o qual o coração é totalmente dele. Ou você é da graça e da verdade, da doutrina de Cristo, ou você não é.
Porque quem estiver debaixo da doutrina da graça, a palavra de Deus diz: nada jamais te faltará. Amém? Diga graças a Deus. Então, aqui está o primeiro versículo. O segundo versículo é o Salmo 34, 7. Estou levando você a um relacionamento da terra para o céu. O relacionamento da terra é o homem, do céu é Deus. Então aqui nós estamos mostrando o relacionamento e a caminhada de cada um de nós. Nós caminhamos aqui na terra, somos peregrinos, mas nós temos alguém que está olhando para nós. Amém? Se o meu coração for só dele, eu não tenho o que temer. Ele sempre vai vir para cuidar das minhas situações, por menor que seja. Por menor que seja, Ele é o meu Deus e eu clamo por Ele, Ele vem. Amém? Ele vem, Ele vem, Ele vem. Se você estiver em aflição, se você estiver sem forças, clame ao Senhor e diga: Ele vem, Ele vai vir, Ele vai chegar na minha vida. Amém? Mantenha essa confissão, mantenha esse coração cheio da emoção, da presença do Deus que disse: se você é totalmente meu filho, eu estou aí com você. Até existe um salmo que até na enfermidade ele afofa a minha cama. Tem gente que falaria: mas o meu Deus não, meu Deus nem me deixa ter enfermidade. Mas a Bíblia está falando, não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou incentivando ninguém a ter enfermidade. Ninguém está falando. A Bíblia fala que nós temos um Deus com a gente, que até na enfermidade Ele afofa a nossa. Ele fala que aquele que acode ao necessitado, né? Aquela pessoa generosa, aquela pessoa de Deus, ela tem a presença de Deus em todo o tempo da sua vida. Amém? Enfermidade não é doença. Enfermidade pode ser uma depressão, pode ser um sentimento de solidão, um sentimento de vazio, um sentimento, enfermidade, você está enfermo, você está triste, você está infeliz, né? Sim ou não? E ele afofa a sua cama. Diga graças a Deus. Então 34, 7, a palavra de Deus diz assim: clamou este aflito, nós, né? Quantas vezes estamos aflitos? Aflitos, sim ou não? Salmo 34, 7. Quantas vezes estamos aflitos? Ele diz assim, ó: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Amém? Então o que tem que ter em nós? Clamar ao nosso Deus. Só dele vem o nosso socorro. Abençoado. Amém? Então, quanto mais você é fiel no seu congregar, quanto mais você é fiel em se apresentar na casa do Senhor, isso é busca, isso significa busca. Amém? Quanto mais você se apresenta neste lugar, significa busca. Busca, eu estou buscando ao meu Deus. Mais as bênçãos dele são acrescentadas na sua vida. Amém? Então ele diz: clamou este aflito e ele livrou das suas, de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, que tem o coração totalmente dele, e os livra, porque você é um herdeiro da salvação em Cristo Jesus. Você está vivendo a graça de Deus. Hebreus 1,14 diz o quê? Que eles são anjos ministradores que são ordenados para ministrarem na vida daqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Então você tem um anjo do Senhor cuidando de você. Amém? Tem gente que pergunta: bispa, a senhora vê anjo? Falei: eu não vejo não, eu tenho um anjo cuidando de mim, mas esse anjo é espiritual. Amém? E nem se adora anjo, nem se ora para anjo. Amém? Amém, abençoado? Você tem um anjo
como diz no Salmo 91 também, que Deus, ele ordenou um anjo para estar com você, para quando você tropeçar, você não cair. Então Deus não quer nunca que o povo dele caia. Amém? Quanto a isso, quem quiser ir, vai cair. Mas nós queremos a palavra de Deus que diz: vocês vão estar sempre de pé, porque eu providenciei um anjo para cada um, porque vão tropeçar. O deserto a gente tropeça, sim ou não? No deserto a gente tem problemas, mas Deus fala para mim e para você: não se esqueça, você tem um anjo para você não cair. Todos nós somos tentados, é isso que Deus fala. Você é tentado, mas esse anjo vai te ajudar a não cair nessa tentação, gerar o pecado na sua vida e matar. Amém? É isso. Então, não é maravilhoso isso aqui? Estamos falando do Deus de batalhas. Então, se eu estou orando, clamando ao Senhor, cheio de aflição, é porque eu tenho uma guerra acontecendo. Sim ou não? Guerra na família, guerra na minha alma, guerra aqui, guerra ali. Então eu clamo a quem? A Deus, e Ele vem e guerreia as minhas guerras. Porque Ele vai vencer esse inimigo que está o quê? Me trazendo e gerando em minha vida tribulações. Amém? Graças a Deus. Por exemplo, uma pessoa que clamou, vamos ver um exemplo de testemunho. Segundo o livro de Reis, é só você voltar um pouco o que você acha. Nós temos aqui, eu estou acelerando essa primeira parte, que é uma introdução mostrando eu e Deus, você e Deus, né? Juntos, nunca separados. Amém? Nunca separados. Segundo o livro de Reis 6:15, vai mostrar o seguinte: Eliseu era um homem da fé, profeta de Deus. Então vamos ver ele orando e clamando ao Senhor, e o que acontece? Só para mostrar para você uma pessoa clamando a Deus. Não é porque ele era o profeta Eliseu, não. É porque o coração dele era totalmente de quem? De Deus. Se o seu coração é totalmente de Deus, acontece igualzinho. Não era porque Eliseu era sacerdote de Deus, era profeta de Deus, não. Porque tinham muitos profetas que trabalhavam para Deus, mas no meio do caminho se desviava. Aceitava suborno, desviava. Mas é que Eliseu tinha o coração totalmente de quem? De Deus. Amém? Então ele diz assim, capítulo 6, versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Acordaram com os inimigos na porta. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com... Olha a confissão da fé. Olha uma pessoa que sabe da ação de Deus. Olha a pessoa que está esperando pelo Senhor. Os inimigos não iam atacar Eliseu, já estavam lá. O inimigo, o problema já estava lá. Amém? Já estava lá a situação. O adversário já estava lá para matar eles. Mas ele falou o quê? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, no versículo 17, orou, olha a oração aí, olha o clamor aí. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Vê o que ele estava vendo. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de quem? Do homem de Deus. Amém? Do homem cujo coração era totalmente dele. Você vê que ele não pediu nada, ele pediu para matar os caras. Você viu a oração de Eliseu?
A oração de Eliseu que abrisse os olhos daquele empregado dele, que via só o problema, para que ele visse a solução. Olha a oração de Eliseu, tamanha confiança que ele tinha na ação de Deus, na peleja de Deus por ele. O que ele orou? Ah, Deus, o nosso inimigo está aqui. Ah, não, abra os olhos do meu moço, para que ele tenha a mesma contemplação que eu. É como a gente na fé. Situação está caótica na sua vida. Aí a gente fala, não, vai tudo dar certo. A gente declara, tem sempre alguém falando, como? Cada dia acontece um negócio ruim na sua vida? Eu já escutei isso. Por isso que eu estou falando. Aí você tem que pedir o quê? Deus, abre os olhos dela, faz ela ver. É só isso que você tem que pedir. Não é ficar assim, ó Senhor, essa situação está me envergonhando, porque o fulano fica me chacotando, e bebê. Nada disso. Amém? Isso é oração de sistema religioso, ficar lamentando, ó Senhor, me tira dessa situação, porque os homens estão, porque o fulano está me tirando, porque eu não quero saber disso. Eu quero enxergar. Eu quero enxergar os anjos, eu quero enxergar esse exército espiritual que luta por mim. Amém? Isso eu quero enxergar, isso eu quero ver. Amém? Então Eliseu pediu o quê? Ele podia pedir, Deus, acaba com eles. Não, eu quero que o Senhor faça um milagre para que ele tenha a visão espiritual que eu tenho, para que ele veja o Deus que eu vejo na minha. E ele viu. Amém? Graças a Deus. E ali eu quero mostrar para você, é esse sentimento. Amém? Quando você passa por uma coisa, que alguém vem e fala, e você fala, olha, eu oro para Deus mostrar a você o que eu estou vendo. O que eu estou vendo é um Deus agindo na minha vida. Não duvide. De repente a pessoa não fala. De repente a pessoa não declara isso com medo de quê? De Deus não fazer e ela ser o quê? Envergonhada. Então ela está agindo sem fé, porque é impossível uma pessoa que tem fé em Deus não ver a glória dele manifestada. Assim como é impossível agradar a Deus sem a fé, também é impossível você ter uma fé que agrada a Deus e ele não te responder. Amém, abençoado? Esse é o nosso trabalho aqui na terra. Amém? Graças a Deus. E eu declaro você com os olhos iluminados, com a mente iluminada, revestidos de poder, os membros da graça e da verdade, para sempre contemplar a glória de Deus na sua vida. Sempre, sempre ver. Amém? Como nós pregamos na quarta-feira, esperança e desespero, sempre mantendo a sua esperança. Amém? Graças a Deus. No Salmo 91, nós estamos falando de um Deus de batalhas. Nós estamos falando do único Deus que existe. Amém? Estamos falando como Ele faz na sua vida, como você faz e como Ele reage na sua vida. No Salmo 91, nós vemos um Deus também que Ele esconde você, Ele protege, Ele esconde você do inimigo. Por isso Ele é chamado de esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Altíssimo, onipotente. Essa é uma das palavras mais bonitas que possam sair da minha boca para Deus. Que não leiamos apenas, mas que sintamos cada palavra. Amém? Amém, abençoado? Então, Deus é um Deus que Ele me esconde dos inimigos. Amém? Quando o povo dele estava para entrar na terra prometida, tinha um monte de inimigo lá. Mas Deus falou para você que está aqui firme comigo, né? Fiel a Deus na tristeza, na alegria, na fartura, na escassez, os seus inimigos virarão as costas para você. Quando Deus fala que os inimigos virarão as costas para você, é porque eles não vão te ver.
eles vão embora. Porque Deus assim faz. Ele fala, eu os confundirei, você fala, você imagina eu fazendo uma mensagem dessa, quantos versículos eu não achei? Estou acelerando para dar os que eu escolhi, imagina os demais. Então Deus fala, quando você entrar nessa terra, eu vou confundir os seus inimigos de um jeito que eles vão virar as costas para você. Significa o quê? Não vão te ver. Eliseu, depois desse acontecimento, ele falou para os soldados inimigos, vocês todos ficarão cegos. Ele não orou a Deus não, ele falou, vocês todos ficarão cegos. E todos os soldados ficaram. Então são os inimigos que não conseguiam ver aonde estava o Filho de Deus. E cegos, Eliseu os conduziu até o seu rei. E lá o rei fez o que tinha que fazer. Eliseu não tirou uma vida. Amém? E assim somos nós também. Sua palavra tem poder. Mas será que você está falando com firmeza essa palavra? Porque é o que eu falei ainda há pouco. Às vezes a pessoa fala, eu não vou falar isso não, vai que Deus não me abençoa. A pessoa vai rir de mim. Nunca pense isso. É melhor os outros rirem de você do que você duvidar do Senhor. Amém? Graças a Deus. No Salmo 91, versículo 4, nós vamos ver um Deus que cobre você. Um Deus que cobre aquele que tem o coração totalmente nele. Amém? Ele diz assim, Salmo 91, 4, cobrir-te-á com suas penas. É uma analogia, né, amado? E debaixo de suas asas estarás o quê? Eu creio que existe uma passagem que a palavra de Deus diz que Deus, Ele quer nos ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos e os coloca debaixo de suas asas. Existe uma passagem assim, galinha tem pena, né? Asas também. Então o salmista vem aqui, sabedor, né, dessa passagem, ele fala que Deus cobre você com as penas. Olha, abençoado, você pega tem uma galinhazinha lá parada. Ela está com um monte de pintinhos debaixo. Você não vê. Só se estiver sobrando, né? Mas geralmente você não vê. Está tudo tão ali debaixo que ninguém vê. Os pintinhos. É isso que Deus faz com a gente. Ele protege a gente dos inimigos. É onde vem os nossos livramentos. É onde Ele fala, você vai andar no deserto que tem escorpiões, que tem serpentes, mas eu te dei poder para pisar sobre todos eles. Quer dizer, você anda pisando neles e eles não te causam dano, porque Deus não deixa. Ele te protege na totalidade. Amém? Eu quero que você vista esse espírito de proteção na sua vida. Eu quero que você vista esse espírito de cuidado que Deus tem com aquele que é povo dele. Você vai ter um ano maravilhoso. Se nós não esquecermos nada do que Deus está nos ensinando, nosso ano vai ser perfeito, maravilhoso. Você vai conquistar, Deus vai te enriquecer. Enriquecer é você ter um propósito, estar diante de Deus e Ele realiza para você. Nunca perca o seu coração de gratidão a Deus. Amém? Então ele diz, cobrir-te-á com suas penas e debaixo de suas asas estará o quê? Se eu estiver em Deus, eu vou estar sempre seguro. Na fartura, na escassez, eu vou estar sempre seguro, porque eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Eu estou descansando à sombra do Todo-Poderoso, Onipotente. Amém? Ali eu estou. Então, se o caminho está árduo, se o deserto está quente, descansa. Descansa em Deus. Se a luta está muito forte, como diz a canção, a multidão já te tirou a fé, quer dizer, a pressão, os problemas, descansa. Está tudo muito mal, vamos dizer assim, muito problema, um atrás do outro. O que eu vou fazer? Sabe o quê?
Descansa no poder de Deus. E o poder de Deus é a graça. Está escrito isso na Bíblia, que você é guardado pelo poder de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Leve isso na sua cabeça. Mude a sua vida. Amém? Para melhor. Então, a sua verdade é pavês e escudo. Pavê significa, sabe o que era? Pavê. A sua verdade é pavês, quer dizer, é escudo que protege o soldado. Então aqui são armas de proteção. Tá ligado? A verdade, diga a verdade. Deus é a... Qual a verdade? Jesus, não existe outra verdade. Só Jesus é a... Então essa verdade que o povo da graça está vivendo é proteção, é escudo na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus prosperou na mão de Jesus. E a vontade de Deus é para prosperar nas mãos daqueles que hoje são da graça e da verdade, da doutrina dele. Hoje a doutrina de Cristo é para prosperar na nossa mão. Por que a vontade de Deus prosperou na mão de Jesus? Lá em Hebreus 10 fala: Deus, faça a tua vontade. Um corpo em mim foi formado. Disse a palavra, era Jesus. Eu estava escrito no rolo da vida. E um corpo o Senhor formou. Então o Senhor faça agora a tua vontade. Remova o primeiro, estabeleça o quê? Então a vontade de Deus em Cristo Jesus era remover a lei, estabelecer a graça, remover uma doutrina de obras e estabelecer uma doutrina do Espírito. E Jesus concluiu isso. Significa que a vontade de Deus prosperou em Jesus. Porque quando ele esteve na cruz, sofrendo, chorando, sim ou não? Quando Jesus suou com o seu suor de sangue, quando Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E ali ele disse: não, que seja feita não a minha vontade, mas a vontade. É isso que o povo da graça de Deus é chamado hoje. Não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade. É aí que ela prospera. E é aí que você prospera. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Diga glória a Deus. Porque, como nós pregamos domingo, nós fomos regenerados por Deus. Amém? Nós fomos refeitos por Deus para sermos glórias para Ele. Para fazermos a vontade de Deus. Então hoje, quando a gente anda ao contrário, é dureza. Então, a verdade, diga a verdade. A doutrina de Jesus se chama graça e... Então, esta verdade é pavês e escudo. Pavês é o antigo escudo convexo, arredondado, né, do lado de fora, de grandes dimensões, que protegiam o corpo dos soldados que guerreavam na época. Amém? Então, vamos lá. Outra proteção de Deus, mais um abençoado, Esdra. Depois do livro de Crônicas, você vai ler Esdra 8. Olha que Deus cuidando desses homens abençoados, homens santos de Deus.
homens que lidavam com o dinheiro de Deus, homens que lidavam com o ouro de Deus, homens que lidavam com as ofertas que o povo levava para Deus, e eram chamados por Deus de homens santos, que significa que não usurpavam de nada daquilo, porque era do Senhor. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então veja bem, versículo 8, 31, diz assim, aqui estes homens, eles estavam levando as contribuições do povo, a oferta do povo, era muito ouro, era muita coisa preciosa que o povo dava para Deus. Importante isso aqui. Então, eles tinham que ir para Jerusalém e levar essas ofertas, levar essas contribuições. Então, no livro de Esdra, capítulo 8, versículo 31, aqui a gente vai ver. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, levar as ofertas. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam o quê? Ciladas pelo caminho. Amém? Eles estavam levando toda a riqueza, toda a oferta em ouro, todas as pedras preciosas, levando para Jerusalém, que era a oferta do Senhor. Então, a galera sabedora disso, a galera do mal, já estavam armando ciladas para roubar as ofertas do Senhor. Então, Esdra, ele foi com toda a segurança de que a mão de Deus estava sobre eles e que a mão de Deus livrou eles de todas as armadilhas. É o que diz a palavra de Deus. Toda arma forjada contra um servo meu jamais prosperará. Amém? Podem armar cilada contra você, mas se você tem o coração totalmente de Deus, não prosperará. Os seus inimigos é que tropeçam e caem. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Se alguém formou uma contenda, se alguém formou uma pendenga para te prejudicar, para tirar dinheiro de você, pode ter certeza, Deus vai quebrar essa trama deles, vai esmiuçar assim, vai jogar fora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro para você. Mas alegre o seu coração já com essa vitória. Glória a Deus. Se alguém fez alguma armadilha, te colocou numa situação que a gente chama de saia justa, né? Complicou sua vida, armaram contra você para prejudicar, pode ter certeza no seu coração, porque é essa certeza que é a fé. E se você colocar essa convicção, você vai ver a glória de Deus e você vai dar muitos pulos de alegria. Eu vou até mandar amarrar uma pedra na sua perna para você não voar. Tá ouvindo? Abençoado. Tá ouvindo? Abençoado de Deus. Tá ouvindo? Quem tá ouvindo, diga amém. Porque quem disse foi o Senhor. Nenhuma arma forjada contra um servo meu vai prosperar. Eu sou testemunho disso. Nenhuma delas prosperou na minha vida e não vai prosperar nunca. Como disse Deus, não tenha medo do dedo que ameaça. Quem é que tem dedo? O homem. O que Deus está falando para mim? Não tenha medo da ameaça do homem, não, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o que peleja por vós. Ele chega numa passagem da Bíblia e fala: ó mulher estéril, darás filhos a muita luz. Aquela que não é casada, eu sou o seu marido. É Deus que guerreia por você, meu abençoado. Que significa cuidar de você. E filho significa te dar herança. Não filho, mas dar herança. Amém? Recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Eu amo o Senhor. Você ama o Senhor?
Então fala aí agora, o que você gostaria de falar para Deus? Então fala. Se é eu te amo, fala eu te amo, Deus. Obrigado por eu estar ouvindo essa palavra. Ó Senhor, eu te adoro de todo o meu coração. Louvado seja. Que maravilha nós sabemos que tem alguém como o Senhor para guerrear as nossas guerras, para pelejar por nós. Glória a Deus, amém? Então vamos ver agora esse Deus de peleja mais um pouquinho. Êxodo 14, Moisés. Êxodo 14, tá? Só para mostrar como é que são as coisas. Deus fala para mim e fala para você no dia de hoje. Moisés estava diante do povo, o povo estava com medo. Então, o povo estava falando, era melhor a gente ter ficado no Egito, era melhor a gente ter ficado lá, pelo menos ele não ia matar a gente. Mas aí Moisés chega para esse povo que estava assim, no deserto, no desespero, capítulo 14, versículo 14 de Êxodo diz assim: então nesse dia, nesse momento difícil daquele povo abençoado de Deus, Moisés respondeu ao povo que estava com medo, dizendo o seguinte: não temais. Olha o que ele fala: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Glória a Deus. Porque os egípcios, que eram os inimigos, que hoje vocês estão vendo, que hoje se vedes, nunca mais o tornareis a ver. Amém? O Senhor pelejará por vós, e vós buscá-la. Está falando, vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar quietos. Porque hoje, ele está falando, hoje, esses egípcios, ele está falando, hoje, esses problemas que vocês estão vendo, hoje, esses inimigos que vocês estão temendo, o Senhor vai pelejar para vocês de um jeito que vocês nunca mais vão ver esses inimigos. Diga glória a Deus. Diga, eu nunca mais vou ter esse tipo de problema na minha vida. Em nome de Jesus. Porque Deus está pelejando por mim e a vitória é minha. E se Ele falou que eu nunca mais vou ver esse inimigo na minha vida, eu nunca mais vou ver. E Deus abriu o mar. O povo de Deus passou, mas o inimigo pereceu. Graças a Deus. Esse é o nosso. Ele é o nosso Deus de defesa. Deus de defesa. Ele é um general. Ele defende. Isaías, olha tudo que ele faz na nossa vida. Às vezes a gente fala, não tem ninguém, ele não tem ninguém, né? A nossa carne é terrível. Mas olha, o nosso Deus é um Deus de defesa. Isaías 31, 5. Olha como a Bíblia fala. Ela fala de uma forma filosófica, né? Como pairam as aves? Como que pairam as aves? Elas ficam aqui assim, né? Eu passo pela ponte Rio-Niterói e vejo as aves. Enquanto ela não vê onde é que está o peixe, ela fica assim, ó. Também quando ela vê, ela desce. Então elas ficam todas assim, paradinha. Paradinha que parece que tem uma mancha no céu, né? Parece que é uma mancha. Mas é ela que está lá parada. Ele está dizendo o seguinte, que Deus, olha como Deus defende o povo dele. Como as aves pairam, ficam assim, ó. Assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, a cidade santa de Deus. Amém? Nós somos a nação santa do Senhor. É assim que a Bíblia fala? Nós somos o povo de propriedade exclusiva de quem? De Jesus Cristo, porque foi Ele que me comprou com um preço de sangue. Eu sou propriedade dEle, de ninguém mais. Amém? Então Ele está dizendo o quê? Ele amparará Jerusalém, Ele protegerá, Ele vai salvar, amém? Vai poupar e vai livrar. Então Ele está dizendo que Ele vai fazer o quê? Diga, proteger.
proteger você. O povo dele é protegido por ele. Olha para mim. Por isso, o primeiro versículo. Deus se mostra forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Só dele. Amém? Aí sim, aí ele vem, faz o quê? Protege você. Então você está protegido por Deus. Está salvo por Deus. Amém? Deus poupa você. Ele mesmo diz numa passagem: nenhuma doença do Egito vai chegar na casa do meu povo. Te protege do mundo, das mazelas do mundo. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém? Ele vai fazer o quê? E livrar todo o livramento que você precisar. O Senhor está ali pairando sobre a sua vida. É assim que Ele está. Amém? Para cuidar de cada um de nós. Por isso, Isaías 51:5 diz: convertei-vos. Converter é mudar. Amém? Convertei-vos, pois, ó filho de Israel, convertei-vos àquele de quem tanto vos afastastes. Tem gente que se afasta muito de Deus. Muito de Deus. E não é bom. Não é verdade? Ah, mas Deus é amor. Deus é a palavra dele. Deus anda conforme o que está na palavra. O que diz a Bíblia? Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus vai voltar vazia. Deus é a palavra dele. Amém? Então eu tenho que andar em conformidade com a palavra do Senhor. Aí tudo que ele fala é na minha vida. Amém? Vitória espiritual. A presença do Cristo. Agora vamos a Cristo. A presença do Cristo vitorioso. Porque o nosso Jesus é qual? O nosso Jesus é qual? O nosso Jesus é aquele que já venceu. Amém? O nosso Jesus não é o Jesus segundo a carne, que ele ainda estava ali para guerrear e para vencer. Amém? Assim, visto como os filhos têm participação comum de carne e sangue, assim Deus também se vestiu de carne e sangue para destruir aquele que tinha o império da morte. A quem? A Satanás, o diabo. Então esse era Jesus. Mas o nosso Jesus, nós que nascemos na graça, é o Jesus que não vai ser vitorioso. Ele já é o vitorioso. Amém? Ele já é o vitorioso. Jesus já venceu. E por isso você, nele, é mais que o quê? Que o vencedor. Porque quem venceu foi Jesus. Você é mais que isso ainda. É lindo demais, né? Viver a nossa vida espiritual com a graça de Cristo, né, amado? É tudo, e é tudo a palavra de Deus. Vamos lá. Vamos a Isaías 53, já estamos aí? Olha aqui, vamos, agora estamos caminhando para a vitória. A vitória que já é. Porque tudo nosso é por meio de Jesus Cristo. Se Jesus é vitorioso, eu também sou. Se Jesus venceu, eu também vou vencer. Acabou. Amém? Porque tudo meu é por meio de Jesus Cristo. Então tudo que eu faço na minha vida por intermédio de Jesus Cristo é vitória. É vitória. Amém? Isaías 53:10. Só vou ler para você a vitória dele profetizada, a obra dele profetizada por Isaías. Depois mostrando os outros. Capítulo 53, versículo 10. Isso aqui é uma profecia da nova aliança, da doutrina da graça feita com o sangue de Jesus Cristo. Nova aliança, novamente, nova doutrina. Amém? Ele diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, falando de Jesus, fazendo-o enfermar. Jesus não era doente, mas ele estava levando os pecados, as mazelas do mundo, né? Quando der ele a sua alma como, olha só, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, somos nós, amém? E prolongará os seus
dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Diga glória a Deus. E eu declaro a vontade de Deus prosperando nas nossas mãos também. A gente obedecendo, a gente fazendo, a gente vivendo, porque é a melhor vida que nós temos. Amém? A melhor vida é obedecer a Deus, é amar a Deus. Então ele diz assim, ó, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará o quê? Quem é o fruto? Os herdeiros da salvação. A Bíblia fala assim, a semente que não cair na terra e não morrer, ela ficará só. Mas aquela que cair na terra, morrer, ela dará muitos. Nesta passagem que eu estou falando, está falando da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque no que a sementinha morreu, Jesus, depois a sementinha viveu. E essa semente, né, que é a ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitado, o vitorioso, ele gerou o quê? Frutos, diga frutos. Ele gerou o fruto abençoado. E está satisfeito, amém? O meu servo, Jesus agradou a Deus, o justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre, marca isso aqui na sua Bíblia, viu? Isso é graça pura. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, sim ou não? Pendurado na cruz. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Diga graças a Deus. Nós estamos regenerados. Amém? Hoje fazemos parte da herança de Deus. Os gentios esperavam por Deus e aqui estamos nós hoje. Amém? Aí o que a Bíblia está falando? Jesus enfermou, Jesus sofreu, a alma dele foi contada com os ladrões, pendurado na cruz do Calvário e humilhado, mas Deus está falando, tem problema não. Contudo o quê? Com todo esse negócio aí, ele estava livrando todo mundo do pecado e trazendo o quê? Salvar. Por isso, ele é um vitorioso e você também é. Diga graças a Deus. João 16:63. Ele diz: tenhais paz em mim. Quem aqui está precisando de paz? Você pode levantar a mão, nós estamos em casa. Está precisando de paz. Jesus está falando com você hoje. Tenha essa paz em mim. Descanse em mim, confie em mim. Sabe, deixe seu coração sentir essa paz. Você não é mais escravo de nada, você é filho de Deus. Você é filho. Exatamente por você ser filho, que você não vai ser escravo de nada que te magoa, que te entristece e que deixa você com problemas na alma. Amém? Receba. Jesus está falando aqui, ó. Tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas não perca a paz em mim. Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o... Olha para mim, Jesus está falando, você vai ter aflição no mundo, mas não temas, porque eu venci. Ele está pairando como as aves no dia da sua tribulação para te ajudar, para te poupar, para te abençoar. Amém? Ele está ali, ó. Se Jesus disse eu venci, é porque ele está dizendo o quê? Eu agora sou o Senhor, e eu sou o seu Senhor. Então você não tema, se o Senhor que venceu o mundo está contigo, para você vencer também. Amém? Ele só quer que você tenha o quê? Bom ânimo. Glória a Deus. Então, estou lendo esses 3 versículos que fazem parte do Isaías, tá? Outro que faz parte de Isaías, Apocalipse 3:21 diz assim: maravilha ao vencedor. Olha a ceia aqui, ó. Capítulo 20, melhor dizendo, repetindo, capítulo 3, versículo 20, olha a ceia que Jesus quer.
A ceia que o povo da graça faz. E quem quer fazer, olha o que acontece. Nós acabamos de ler para a pessoa se converter àquele que é o único que poupa, que protege, que livra. Eis que estou à porta e bato. Porta da onde? Coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele. A nossa ceia não é feita numa casa. A nossa ceia é feita dentro do nosso coração, da nossa mente, quando a gente se converte ao Senhor Jesus Cristo e a sua graça. É porque Ele falou, bateu na minha porta, alô Lúcia, eu abri e falei, eis-me aqui, Senhor. Ele então entrou e eu ceio com Ele dentro de mim. Não é numa casa, a casa que Deus se refere sou eu. Amém? Graças a Deus. Versículo 21. Ao vencedor, amém? Dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também, olha a palavra, eu venci e me sentei com o meu Pai no meu trono. O que nós acabamos de ler? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu o mundo e foi para onde? Está no trono de glória com o Pai. E o que ele fala para você que vai perseverar? Que você também estará sentado junto com Ele. Glória a Deus por isso. Amém? Ele está falando, olha, ao vencedor. Glória a Deus. Diga, eu sou um vencedor. Ele diz assim, ó, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono. Ele diz, por quê? Porque ele diz assim, porque assim como eu estou no trono, por que eu estou no trono? Porque eu venci. Eu lutei, sim ou não? Jesus lutou contra o mundo. Jesus lutou com toda a fé do coração contra as coisas do mundo, contra as tentações do mundo. Jesus lutou e venceu. E ele disse, é por isso que eu estou aqui no trono. E você também estará no trono comigo, se você vencer. E ele disse para você, você pode vencer, porque eu estou com você. Amém? Então ele disse o seguinte, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei como meu Pai no seu trono. Amém? Então você vai ter uma salvação assim, entendeu? Já direto para o trono de Deus. Que lá haverá separação, abençoado. Lá haverá, isso não importa. O que importa é que Deus está falando do melhor e a gente quer o melhor. Capítulo 17, 14. Diz assim, aí mesmo Apocalipse. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Isso aqui é uma profecia de reis, Babilônia, a besta, não sei mais quem, o poderio humano e babá. Mas olha o que a gente quer hoje. Apocalipse 17, 14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro. Pelejaram, não pelejaram? Sim ou não? Jesus viveu uma vida de perseguição. Eu estava lendo a vida de Paulo ontem. Paulo também viveu uma vida de perseguição tremenda por causa do Evangelho. Não é porque ele era ladrão, enganador, não. É por causa do Evangelho. Então a palavra de Deus está falando: pelejarão eles contra o Cordeiro. E o Cordeiro Jesus agora não é mais Cordeiro. Você pode ver que Apocalipse está falando de uma coisa que ainda ia, mas não aquela coisa que a galera fala que vai acontecer. Não, que Jesus não tinha morrido ainda. Pois é o quê? Por que o Cordeiro vai vencer? Porque o Cordeiro é Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. O seu Jesus abençoado, o nosso Jesus que nós cremos, Jesus e sua doutrina, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos... Ponto e vírgula, presta atenção. Vencerão também os chamados
eleitos e fiéis que se acham com Ele. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Você está com Ele? Você está com Ele? Então você é Romanos, quer ver? Só para eu ia encerrar com outra coisa, mas falando isso aqui, eu encerro Romanos. Olha aqui. O que Jesus está falando? Vencerão também os chamados, os eleitos, os fiéis que se acham com Jesus. Presta atenção que Paulo fala aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim, ó. Dentro do que Jesus está falando lá em Apocalipse, dentro do que João está falando lá em Apocalipse. Porque as pessoas que são chamadas por Deus, as pessoas que são eleitas de Deus e são fiéis a essa eleição, são fiéis à graça dele, vão se achar com ele também na vitória. Amém? Ele diz aqui, ó, capítulo 8 de Romanos, versículo 28, em relação a esse Apocalipse 17, 14. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Lógico, Deus é um Deus de peleja, de batalha, de vitória. Daqueles que são o quê? A palavra aí, chamados segundo o seu propósito. Pedro fala, vocês são raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo para glorificar a graça do Senhor Jesus Cristo. É uma eleição isso, hein? Você está aqui ouvindo a doutrina da graça, você sabe que aqui é assim, porque Deus fez uma eleição na sua vida e na minha também. Juntos nós vamos. Ele está falando isso aqui para você, ligando Apocalipse a Romanos, tá? Você é chamado segundo o propósito de quem? De Deus. Qual é o propósito de Deus que tem que prosperar na nossa vida? Prosperar no sentido da gente honrar. É a graça, a nova aliança. Se você ler Pedro, eu não sei se é 1 Pedro 2,9, acho que é 1 Pedro 2,9 ou 2 Pedro 2,9, você lê ali embaixo, você vai ver que é isso aqui que eu estou falando. Amém? Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o que? Os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de quem? De Jesus. Amém? A fim de que ele seja o primeiro entre muitos. Por isso ele disse, eu venci, eu estou assentado no trono. E você que é o meu irmão, chamado, eleito, predestinado, também vai estar comigo na vitória. Amém? E ele diz assim, e aos que predestinou, a estes também chamou, aos chamados aí. E aos que chamou, a estes também justificou, os eleitos. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Então, esses estarão sentados no trono com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. É só vitória, mais nada. Vamos orar em nome de Jesus. Olha, levanta a sua vida. Essa mensagem é para você levantar agora a sua vida, chegar em casa, aqui mesmo, fazer uma arrumação na sua mente. Amém? Tirar umas coisas, arrumar outras, melhorar umas coisas, amém? Jogar um bocado de lixo, limpar as gavetas da mente mesmo, tirar tudo aí, porque ó, Jesus é vitória, é só vitória para você. Eles trabalham para nós, no sentido de que o nosso coração é totalmente dele, então nós somos povo de Deus, criado para as boas obras. Então, meu amado, se você é assim, se você é conforme o plano de Deus, erga a tua cabeça e vença em nome de Jesus. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sem mais o que falar, porque o teu Espírito falou tudo ao nosso coração. E é nessa fé, é recebendo todas as palavras que o Senhor falou em nossos corações esta manhã, que nós vamos, Senhor, entrar no novo ano, que nós vamos viver dia a dia da nossa vida, detectando, tendo discernimento de olhar
aqueles que são os espíritos que são contra nós, aquilo que é contra nós e mais, sabedores como devemos agir. O Senhor mesmo diz: cala-te, cala-te, porque eu estou aí pairando sobre a sua vida para te proteger, para te guardar, para te salvar, porque eu sou o Deus que cavalga os céus para a tua ajuda. Em nome de Jesus eu recebo toda a tua palavra no dia de hoje para a minha vida e para a família da fé, em nome do Senhor. Declaro todos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Amém? Glória a Deus. Bom dia a todos. Até quarta-feira, 9 da manhã, que nós vamos viver dia a dia da nossa vida, detectando, tendo discernimento de olhar aqueles que são os espíritos que são contra nós, aquilo que é contra nós e mais, sabedores como devemos agir. O Senhor mesmo diz: cala-te, cala-te, porque eu estou aí pairando sobre a sua vida para te proteger, para te guardar, para te salvar, porque eu sou o Deus que cavalga os céus para a tua ajuda. Em nome de Jesus eu recebo toda a tua palavra no dia de hoje para a minha vida e para a família da fé, em nome do Senhor. Declaro todos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Amém? Glória a Deus. Bom dia a todos. Até